Hadrossauros nem sempre são os mais bem representados dos grupos de dinossauros, mas estavam entre os mais difundidos e comuns de todos os clados de dinossauros conhecidos. A falta de representação deles provavelmente se deve à sua aparência, ou pelo menos à primeira impressão dela. Eles eram ornitísquios herbívoros, mas não tinham os longos pescoços dos saurópodes, as armas chamativas dos ceratopsianos e dos estegossauros, e a armadura defensiva dos anquilossauros. Eles não tinham dentes ou garras grandes, e muitos deles são representados na mídia como animais de presa, répteis simples e sem graça que existiam puramente para alimentar os terópodes mais interessantes. Isso é completamente falso. Os hadrossauros eram um grupo extremamente diverso, e você certamente já ouviu falar de alguns de seus membros. Outros como Parasaurolophus, Maiasaura, Tenontosaurus e Corythosaurus apareceram em filmes populares, programas de televisão e livros, alguns mais do que outros. Se são fósseis bem conhecidos ou crânios bizarros, esses são as exceções à regra. Muitos outros hadrossauros tendem a passar infelizmente despercebidos pela mídia. De fato, os hadrossauros eram, na realidade, animais espetaculares. Alguns deles cresceram a comprimentos extremos, em alguns casos até 17 metros de comprimento, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Essas criaturas eram proeminentes principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. Mas restos também foram desenterrados na América do Sul, África e até na Antártica, com mais de 50 gêneros distintos de hadrossauros, tendo sido descritos por paleontólogos desde meados de 1800. Esses dinossauros variam muito. Alguns deles têm cristas de cabeça bizarras que podem ter sido coloridas de forma vibrante para auxiliar na exibição ou comunicação. Muitos deles foram capazes de utilizar essas cristas para amplificar seus chamados vocais, que podem ter sido capazes de viajar longas distâncias pela Terra. Espécies possuíam bicos de pato únicos, uma frase que você provavelmente já ouviu para descrever esses animais antes. Este bico sem dentes, projetado à frente do rosto, que possuía enormes baterias de dentes. Esses dentes eram fundidos juntos para ajudar o dinossauro a mastigar matéria vegetal dura e fibrosa, e eram frequentemente substituídos à medida que o animal vivia sua vida. No vídeo de hoje, vamos explorar esses dinossauros em grande detalhe, viajando para cada continente em que eles prosperaram, geralmente durante o final do Cretáceo. Vamos dar uma olhada na variedade de formas de hadrossauros, observando como eles viviam e como eram, mergulhando em suas descobertas ao longo do caminho. Junte-se a nós enquanto conhecemos um dos grupos mais diversos de répteis que já existiram, os hadrossauros. A América do Norte, juntamente com a Ásia, que uma vez esteve conectada, nos proporcionou algo como um grande ponto de encontro de hadrossauros ao longo dos anos. Afinal, o hadrossauro mais famoso de todos foi descrito em Alberta em 1922, Parasaurolophus. Este dinossauro, com um nome que significa lagarto quase emplumado, perambulou pelas selvas do que agora é o Canadá e os Estados Unidos durante as fases finais do Cretáceo, do Campaniano ao Maastrichtiano. Era um herbívoro de 10 metros de comprimento, que se alimentava de folhas, galhos e agulhas de pinheiro, que prosperou em grande número ao longo do tempo em que viveu.
E você, quase certamente, o reconhece da cultura pop. Uma visão comum em livros, filmes e programas de televisão sobre dinossauros, o Parasaurolophus era conhecido por sua crista distintiva, que se projetava da parte de trás do crânio por quase 2 metros em alguns casos. A função exata da crista tem sido objeto de muita discussão ao longo dos anos em que foi estudada, com resultados muitas vezes cômicos. Algumas teorias do passado variaram desde a crista ser um snorkel para ajudar a criatura a respirar debaixo d'água até uma extensão do sistema olfativo, permitindo à criatura um excelente senso de olfato. Uma teoria, um pouco mais ridícula por natureza, até afirmou que o Parasaurolophus usava sua crista para ajudá-lo a cuspir fogo. Sem dúvida, uma arma eficaz contra predadores terópodes, mas ainda assim uma invenção sem sentido e fantasiosa. Na realidade, o Parasaurolophus usava sua estranha apêndice na cabeça para ressoar chamados e gritos, talvez ajudando a aumentar o volume de sons de baixa frequência para se comunicar com outros membros do rebanho. Não é apenas o Parasaurolophus que fez do continente da América do Norte um local icônico para o Hadrosaurus. Várias outras espécies que você pode ter ouvido falar em livros ou programas de televisão foram encontradas por todo o continente. Lambiosaurus é talvez o hadrossauro mais famoso a chamar a América do Norte de lar. Um gigante de 9 metros de comprimento, conhecido por vários depósitos que vão desde Alberta até Montana e tão ao sul quanto a Califórnia. Se você não reconhece o nome, pode reconhecer a crista. O de Lambiosaurus era particularmente único, com uma seção alta e arredondada na frente, com um apêndice em forma de espinho se projetando da parte de trás. Lambiosaurus é um bom exemplo para usar ao discutir a teoria mais comumente aceita sobre a função das cristas de hadrossauro. Exibição. Como as aves modernas, com suas plumagens e cristas elaboradas, teoriza-se que as cristas dos hadrossauros, incluindo o Lambiosaurus, em vida eram vibrantes, com padrões e tons marcantes, adornando tanto seus rostos quanto os adornos elaborados no topo de suas cabeças. Várias espécies diferentes de Lambiosaurus são conhecidas, como é o caso de vários gêneros de hadrossauros, e a diferenciação da coloração da crista pode ter ajudado os indivíduos a reconhecerem sua própria espécie, entre outras. Talvez as cristas fossem exibidas ou piscadas para indicar a vontade de acasalar ou para alertar os membros da família sobre o perigo iminente. À medida que muitos hadrossauros cresciam, suas cristas se tornavam mais elaboradas e desenvolvidas, o que muitas vezes ajuda os paleontólogos a identificar a idade aproximada dos espécimes que descobrem. Talvez diferentes cristas tivessem diferentes usos, assim como os bicos e plumagens das aves modernas. Como em muitos campos relacionados à paleontologia, é difícil saber com certeza sem uma criatura viva e respirando à sua frente. Outro hadrossauro comumente referenciado é o igualmente famoso Corythosaurus, que era tanto parente próximo quanto vivia na mesma área que o Lambiosaurus. Igual ou talvez apenas um pouco menor que o Lambiosaurus, este dinossauro possuía uma crista de forma mais simples, uma curva básica no topo do crânio. Os cientistas acreditam que isso poderia ter sido para tornar o dinossauro mais leve ou para produzir um tipo diferente de som. Outro equívoco sobre os hadrossauros é a sua postura e andar.
Uma vez retratados puramente como criaturas bípedes, a maioria dos hadrossauros, na verdade, preferia caminhar mais próximo ao chão em todas as 4 patas. Mas eles provavelmente eram capazes de recorrer temporariamente a uma postura de 2 pernas quando as circunstâncias exigiam. Muitos hadrossauros famosos da América do Norte, na verdade, não tinham cristas. 2 grandes exemplos são Maiasaura e o próprio homônimo de todo o clado, Hadrosaurus. Vamos começar com o primeiro. Maiasaura, que se traduz para o português como lagarto boa-mãe, recebeu esse nome devido à excelente preservação de seus hábitos de nidificação. Os paleontólogos Jack Horner e Bob McKellar lideraram a pesquisa aqui, quando viajaram para a formação de Two Medicine, no que é agora Montana, em 1979. Durante a expedição, eles encontraram uma série de 14 bebês hadrossauros, misturados juntos no que eles teorizaram que uma vez foi um grande buraco circular no chão, um ninho. Maiasaura foi nomeado por essa descoberta com base na ideia de que provavelmente cuidava muito bem de seus filhotes. Na verdade, muitos dinossauros provavelmente cuidavam bem de seus filhotes, mas essa era de longe a melhor evidência disso, conhecida pela ciência na época. A cerca de 100 metros do ninho estavam os restos esparsos da mãe, cujo crânio tinha quase 1 metro de comprimento. Logo foram descobertos 6 ninhos de Maiasaura, perto do mesmo local do primeiro, sugerindo que esses dinossauros formavam colônias ao nidificar, todos a poucos metros um do outro. Nidificar em grupos provavelmente ajudava os dinossauros a se defenderem contra perigos. Afinal, a segurança em números. As descobertas de Horner e McKellar foram inovadoras. Não muito antes disso, os dinossauros eram retratados como monstros lentos e brutos. Mas isso era uma evidência concreta de que os dinossauros cuidavam de seus filhotes, formando famílias extensas a partir de seus companheiros de rebanho. Podemos supor que muitas espécies de hadrossauro podem ter agido dessa maneira. O outro gênero famoso de hadrossauro norte-americano, Cresslus, mencionado anteriormente, era o hadrossauro, o cartaz do clado. Essa criatura sofreu no passado por ser retratada como um herbívoro monótono, comum e sem características distintas. Mas impressões artísticas recentes têm visto o animal sob uma luz mais aventureira e especulativa. Cores vivas, adornos espinhosos e um corpo robusto tornaram este gênero muito interessante para explorar. Inicialmente nomeado em 1858, essas novas reconstruções demoraram muito tempo para se concretizar. Mas provavelmente era uma criatura notável em vida, enquanto percorria as planícies do Lago Cretáceo, Nova Jersey. Nós o chamamos de hadrossauro sem crista, mas o crânio dessa criatura ainda é desconhecido. Então, talvez exista por aí alguma evidência que possa mudar tudo novamente para este icônico herbívoro. Isso ainda não abrange os famosos, ou relativamente famosos, gêneros de hadrossauro da América do Norte. O vasto continente ocidental era lar de uma mina de ouro de outros restos bem conhecidos, desde o poderoso Edmontossauro, que se acredita ter migrado em enormes manadas pelos pântanos e florestas a oeste, até um Natu Chaitan, o gigante com bico de pato retratado no seminal documentário de paleontologia da British Broadcasting Corporation de 1999, Caminhando com Dinossauros. Este último foi nomeado por seu bizarro focinho achatado, assustadoramente semelhante em forma e formato aos patos, gansos e cisnes dos dias atuais.
Em outros lugares, o gigantesco Cerolophus estava se movendo pela costa oeste do que agora é o Canadá e os Estados Unidos da América. Com cerca de 11 metros de comprimento, este enorme herbívoro é ocasionalmente retratado em livros de dinossauros e viveu ao lado do tiranossauro, Albertosaurus, uma das poucas criaturas na região que poderia ter causado algum dano. Existem também vários gêneros de hadrossauro que não são frequentemente mencionados em livros ou outros meios de comunicação populares. Algumas das estrelas menos conhecidas da América do Norte do clado Hadrosaur incluem criaturas como Gryposaurus, um grande hadrossauro conhecido de Montana e Utah. É conhecido por vários esqueletos diferentes, um dos quais foi encontrado com os ossos conectados nas articulações, como estariam quando o dinossauro ainda estava vivo e vagando pelas selvas da América pré-histórica. Exemplos de hadrossauros mais ao sul incluem o Cretosaurus de 10 metros de comprimento e o menor dos hadrossauros americanos, Cleosaurus, que tinha apenas 3,5 metros de comprimento. Esses dinossauros foram encontrados tão ao sul quanto Novo México e Texas, respectivamente. Viajando agora para o sul, através da ponte terrestre da América Central e para as partes mais profundas da América do Sul, temos a chance de desenterrar alguns dos hadrossauros mais obscuros no registro fóssil. Os poucos gêneros de hadrossauros conhecidos deste vasto e selvagem continente não são bem documentados. Então, não há muita informação disponível sobre eles. Mas o que sabemos é intrigante. Cicernosaurus, o primeiro dos achados sul-americanos, existiu no que é agora a Argentina durante as fases Campanian e Maastrichtian do final do Cretáceo. Ele estava relacionado aos hadrossauros cerolofinos encontrados na América do Norte, nomeadamente Cerolophus e Critosaurus. Este último sendo o que mais se assemelha ao Cicernosaurus. Dos hadrossauros conhecidos da América do Sul, Sacernosaurus foi o primeiro, nomeado por Michael K. Brett Sermon em 1979. É possível que os descendentes de Cicernosaurus, seu ancestral comum com Cretosaurus, por exemplo, possam ter passado por uma ponte terrestre temporária ou conexão terrestre em algum momento do período Cretáceo. A razão pela qual dizemos temporário é porque realmente não existem muitos exemplos de hadrossauros que foram encontrados na América do Sul. Eles eram muito mais uma especialidade do norte, então é provável que eles tenham se espalhado gradualmente, com algumas espécies se formando no sul. O que é ainda mais notável sobre o Cicernosaurus é o seu tamanho. Ele tinha apenas entre 3 e 5 metros de comprimento, tornando-o um dos menores hadrossauros conhecidos. Além das semelhanças com os hadrossauros sorolofinos da América do Norte, pouco se sabe sobre as especificidades da aparência dos Cicerosaurus. Mas talvez descobertas futuras mudem isso. O próprio dinossauro parece tão misterioso quanto o ambiente em que vivia. As camadas geológicas de rochas, onde o dinossauro foi encontrado, parecem ter se movido bastante ao longo do tempo, tornando difícil determinar sua área específica. Cientistas supõem que o dinossauro habitava planícies de inundação, com estações úmidas e secas alternadas. Sauropodes são encontrados nos mesmos locais. Este animal relativamente pequeno teria ficado sob as sombras de gigantes. Outro gênero de hadrossauro sul-americano,
Willinacaceae é ainda mais um enigma. Também um dinossauro sorolofino, que teria vagado pela América do Sul através de uma possível ponte terrestre. Foi descrito pela primeira vez em 2010, a partir de uma série de fósseis de vários dinossauros individuais da área, a fim de criar uma imagem mais completa do animal. O problema surgiu 6 anos depois, quando, em 2016, os cientistas concluíram que a maioria dos fósseis de Willinocaque usados neste processo não eram fósseis de Willinocaque. Esses fósseis foram reatribuídos ao gênero Bonapartosaurus. Então, Willinocaque pode nunca ter sequer existido. Adicione a isso que os fósseis originais estavam tão mal preservados que os cientistas nem mesmo os consideram uma boa referência para usar na identificação de futuras descobertas, e não parece promissor para a existência desta criatura misteriosa. Embora a cortina possa estar se fechando para a validade do Willinocaque, o futuro parece brilhante para os hadrossauros da América do Sul. Um novo gênero, o complicado Columapazora, foi nomeado no início de 2022, também encontrado na Argentina. Com 9 metros de comprimento e 3 toneladas de peso, este era potencialmente o maior hadrossauro da América do Sul. Mas ainda assim, na infame terra argentina dos gigantes, de maneira alguma era o maior dinossauro em cena. Ao cruzarmos o Atlântico para o continente europeu, encontramos mais uma diversa gama de hadrossauros. Muito poucos dos gêneros conhecidos do continente europeu tiveram grande influência sobre as populares peças de paleomídia, mas as descobertas feitas lá não foram menos intrigantes do que as que tiveram. Os lambiosaurinos, aqueles lagartos bizarros com cristas que conhecemos na América do Norte, chegaram à Europa, mas seus números começaram a diminuir em direção às fases finais do Cretáceo, o Maastrichtiano. Um Rhenosaurus era um hadrossauro do final do Cretáceo, conhecido deste período na Espanha, medindo pouco mais de 5 metros do nariz à cauda. É conhecido por restos parciais. Então, a aparência da criatura foi inferida a partir de dinossauros semelhantes descobertos na região. Mas ele seguiu o típico plano corporal dos lambeossauros. 4 pernas robustas suportam um corpo massivo e uma cauda longa, mantida horizontalmente. O rosto era pontiagudo com um bico clássico de pato, e uma crista oca elaborada estava no topo de seu crânio. O que tornava o aurenossauro particularmente especial é que ele era um hadrossauro lambiosauriano, em um mundo que, neste ponto, era dominado por cerolofinos. É possível que o aurenossauro tenha sido o último de sua espécie na Europa quando ocorreu o grande evento de extinção do Cretáceo. Antes do advento deste dinossauro, os lambiosaurinos eram abundantes na Europa. Pararhabdodon existia na Espanha antes do Oranossauro, que crescia para tamanhos superiores a 6 metros quando em sua fase subadulta, o que é notável dizer que vivia em um habitat insular. Aparecendo pouco antes de um renossauro, estava o lambiosaurino Adinomasauro, uma criatura que teria acabado de experimentar alguma intersecção com o anterior. Adinomasauro habitava o que é agora a Catalunha, na Espanha. Com a elaborada crista de cabeça oca e corpo volumoso, este era um membro exemplar do grupo. Um gênero de hadrossauro lambiosaurino que potencialmente cruzou caminhos com o rinossauro foi Canardia,
Dinossauro que pode ter migrado da Ásia para o que é hoje a França moderna, enquanto evoluía gradualmente. É possível que grupos de canardia tenham passado para na Espanha, onde teriam encontrado outros de seu clado. O habitat preferido da canardia eram as regiões costeiras, lagoas, pântanos de maré, canais lamacentos, planícies de inundação e áreas úmidas. Talvez até ocasionalmente se encontrasse cara a cara com o Pararrhabdodon, habitante da ilha. Não sabemos muito sobre a outra vida selvagem que compartilhava a região com a canardia, pois apenas um dente de crocodilo foi desenterrado da formação Marne des Ases, associada aos ossos do hadrossauro. Viajando para a seção do meio da formação, para a localidade de Cassinot, no entanto, obtém-se resultados diferentes. A canardia deste ponto estava compartilhando as terras com uma diversidade de pássaros primitivos, mosassauroídeos de água doce, crocodilos, anfíbios e até mesmo saurópodes. A Europa pré-histórica era um paraíso para os paleontólogos, uma vasta extensão de faunas diversas e misteriosas. O segundo continente, conhecido por abrigar uma mina de ouro de hadrossauros, é a vasta e biologicamente diversa Ásia. A maioria dos hadrossauros do mundo estava localizada aqui ou na América do Norte, e relativamente poucas espécies, em comparação, acabaram migrando para outros lugares. Novamente Algumas caras famosas podem ser encontradas no hadrossauro da Ásia. Você pode ter ouvido falar do Sindausaurus, ou pelo menos visto uma foto de seu maravilhoso crânio em livros de dinossauros. Possuindo uma das cristas mais altas e peculiares de todos os dinossauros, ele já foi referido como o dinossauro unicórnio, devido à proeminência semelhante a um chifre voltada para a frente, que compõe a maior parte da crista. Na realidade, o dinossauro tinha uma aparência muito mais lambiosauriana. A crista projetava-se para trás, não para frente, e era grande e oca, provavelmente para amplificar o som ou para fins de exibição, como seus primos norte-americanos. É provável que, com um adereço de cabeça como este, o Sindasaurus poderia ter feito alguns dos chamados mais variados e bizarros do reino animal, potencialmente uma série de rugidos estridentes que teriam se espalhado por toda a paisagem cretácea da Ásia. Outro nome com o qual você pode estar familiarizado é Olorotitã, outro Lambiosaurini, desta vez com uma crista em forma de barbatana triangular, que teria sido uma ferramenta útil na exibição. Um gigante de 12 metros de comprimento, Olorotitã era nativo da região de Amur, na Rússia, uma vasta extensão que hoje é coberta por florestas de coníferas frias ao norte da China. No entanto, no tempo do Olorotitã, a região era quente e coberta por enormes extensões de pântano. Qualquer gênero de crocodiliano e tartarugas está associado aos achados de Olorotitã, indicando que este dinossauro pode até ter passado tempo se banhando ou caminhando pela água em sua busca por vegetação. Um rosto muito mais familiar, talvez não em nome, mas em forma, é o Chironosaurus. Dê uma olhada neste hadrossauro chinês de 10 metros de comprimento, e você se lembrará de uma criatura que já conhecemos, o Zoolophus. Extremamente semelhante em forma e função à superestrela norte-americana, Chironosaurus é nomeado em homenagem ao personagem mitológico grego Quiron, o barqueiro que transportava as almas dos mortos através do rio Styx para a terra dos mortos.
Curanosaurus recebeu o nome em resposta ao local onde seu crânio foi encontrado, na margem sul do rio Amur, que divide a China e a Rússia. Ele não estava sozinho aqui. Muitos hadrossauroides são conhecidos do mesmo local e época, incluindo Sahalliania e o Alagasaurus. Todas essas criaturas podem ter ocasionalmente sofrido ameaças do infame tiranossauro asiático, Tarbosaurus. De todos os hadrossauros asiáticos, leva o prêmio de mais espetacular de todos. Pesando 16 toneladas métricas e medindo um monstruoso 15 a 16 metros do nariz à cauda, Shantungosaurus, nativo da península de Shandong, na China, foi o maior hadrossauro que já viveu. Rivalizando em tamanho com alguns saurópodes. Uma teoria corrente é que este dinossauro poderia ficar tão grande porque estava tentando superar em tamanho predadores maiores e mais perigosos. Os cientistas não podem afirmar com certeza o motivo de seu tamanho massivo, mas padrões foram observados em outros dinossauros herbívoros, como o Gigantoraptor, um enorme terópode signatide do final do Cretáceo na Ásia. Junto com os hadrossauros que abordamos, uma vasta gama de gêneros menos conhecidos persistiu e prosperou em grande parte do continente. Gilmorosaurus era residente no Uzbequistão e na Mongólia. Oralosaurus era uma especialidade do Cazaquistão e Kerberosaurus também foi encontrado na região de Amur, na Rússia. A principal área de sucesso para os hadrossauros era a China. Equijubos, Manchurosaurus, Bactrosaurus e Tânios são todos dinossauros hadrossauros chineses. Todos eles prosperaram em várias etapas do final do Cretáceo. A maioria desses são hadrossauros sorolofinos, um grupo que foi particularmente bem sucedido no final do Mesozoico. Como está, no momento em que este vídeo foi publicado, existe apenas um gênero de hadrossauro que conseguiu chegar à África. Ajnabia, que se traduz como estranho, é um lambiossauro conhecido do final do Cretáceo do Marrocos, tendo sido desenterrado na bacia de Oulid Abdoun em 2020. Assustadoramente, era um dos menores. Com pouco menos de 3 metros de comprimento, Ajnabia era minúsculo para um hadrossauro. Mas por que era o único gênero de hadrossauro na África? A África era, na época em que Ajnabia existia, isolada do resto do mundo, tornando extremamente difícil para qualquer criatura não aérea chegar lá. Surpreendentemente, existem várias teorias diferentes, todas já registradas anteriormente no mundo natural. É possível que os níveis do mar tenham subido e descido continuamente à medida que o Cretáceo avançava, e os dinossauros podem ter conseguido migrar em um momento em que estava particularmente baixo. Também há uma chance de que pontes terrestres temporárias possam ter se formado, como a que atualmente conecta a África à Ásia, e o dinossauro foi capaz de atravessar como parte de uma população. A suposição mais absurda, e ainda assim altamente possível, é que o dinossauro pode ter nadado, ou até mesmo flutuado, em uma esteira de detritos naturais ou vegetação. A mesma coisa aconteceu na era Cenozoica, transportando macacos e roedores africanos para a América do Sul, em grandes pedaços de matéria à deriva. Talvez o dinossauro já estivesse até morto quando começou a flutuar, e foi apenas levado para a África pelas marés.
Existem inúmeras sugestões como essa, todas tão intrigantes quanto o próprio dinossauro. A Antártica é um caso complexo. Os cientistas estão bem cientes de que os hidrossauros viviam no continente, mas ainda não nomearam um gênero. Como sabemos disso? Dentes. Ou melhor, um dente. Um dente de bochecha foi descoberto na Antártica e posteriormente descrito no Journal of Vertebrate Paleontology por Judd Case, James Martin, Dan Cheney e Marcelo Ruggiero, explicando que a criatura foi desenterrada de arenitos, datando do estágio maastrichtiano do final do Cretáceo. Acredita-se que talvez os dinossauros tenham conseguido migrar da América do Sul para a Antártica, ou talvez por outros meios, como no caso do Ajnábia no Marrocos. Os autores observam como são raras as descobertas de dinossauros no Lago Cretáceo da Antártica, mas existem casos de terópodes, ornitópodes e anquilossauros existindo na mesma região. Esta é apenas mais uma peça do quebra-cabeça na restauração do mundo perdido da Antártica. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a lançar alguma luz sobre um grupo de dinossauros muitas vezes subestimado. Os hadrossauros foram famosamente mal representados ao longo dos anos como bestas bípedes lentas, como mencionamos no início. Mas são essas descobertas persistentemente inspiradoras que nos ajudam a aprender cada vez mais sobre eles. Talvez seja útil compará-los a alguns dos grandes herbívoros que perambulam pelas selvas hoje em dia. Se os saurópodes são análogos a girafas e elefantes, e se os ceratopsianos são semelhantes a rinocerontes e hipopótamos, talvez possamos olhar para os hadrossauros como os bovídeos, gado e antílopes. Concedido, até mesmo os menores hadrossauros eram maiores do que alguns dos maiores bovídeos, mas o estilo de vida e as especialidades ecológicas são muito semelhantes. Essas eram criaturas sociais que viviam em grupos enormes, que podem ter abrangido áreas vastas, muito vastas. Eles cuidavam bem de seus ninhos e jovens, defendendo-os tanto de predadores quanto da dureza dos elementos do Cretáceo. Eles participavam de exibições elaboradas de cristas, provavelmente, e eram de cores vibrantes para ajudá-los a atrair parceiros e se comunicar. E depois de todas essas revelações, ainda há muito que não sabemos sobre os hadrossauros. Muitos gêneros permanecem misteriosos, seus segredos enterrados em fósseis que faltam. Ainda mais estão os hadrossauros que ainda não desenterramos. Certamente, para uma afirmação tão difundida, há muitas surpresas escondidas nas rochas,